Scrum, a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo, de Jeff Sunderland. Jeff Johnson estava certo de que aquele não seria um bom dia. O projeto de modernização do FBI era a promessa de se evitar um novo 11 de setembro. Porém, fracassou de forma retumbante. O projeto se tornou o maior fiasco de todos os tempos na indústria de software. No passado, quando um agente do FBI queria, por exemplo, preparar um relatório, assim como qualquer outra tarefa, o trabalho era um verdadeiro martírio e funcionava como há muito tempo. Veja só, era necessário escrever um relatório em um processador de texto e imprimir em 3 vias. Uma das vias era enviada para aprovação, outra via era arquivada no local para o caso de se perder a primeira. E a terceira, você pegava uma caneta vermelha, circulava as palavras-chave que deviam ser inseridas no banco de dados. Sim, o agente indexava seu próprio relatório manualmente. Depois do pedido aprovado, a via em papel voltava com o número anotado em um pedaço de papel. Incrível, não é verdade? Era um método totalmente ultrapassado e falho que foi apontado como um dos culpados pelo fato da agência não ter conseguido ligar os pontos que mostravam as atividades da Al-Qaeda na véspera dos ataques. Depois do 11 de setembro, uma comissão conduziu uma investigação e concluiu que os analistas e agentes não tinham acesso às informações que precisavam ter. E isso era muito sério. A falta de aparato tecnológico foi apontada como a causa número 1 para a falha do FBI em não identificar o 11 de setembro. Depois dos ataques, a agência já estava desenvolvendo o sistema Virtual Case File, que mudaria tudo, ou pelo menos era esse o plano. 3 anos depois, o projeto é cancelado pelo FBI. 170 milhões haviam sido gastos e nada de solução. Uma nova tentativa foi feita em 2005. O nome do projeto se chamava Sentinel. A promessa era de que agora tudo daria certo. O projeto estava orçado em 451 milhões de dólares e a promessa de que em 2009 o sistema entraria em produção. O que aconteceu? Você já deve imaginar. Em março de 2010, a empresa que estava desenvolvendo o Sentinel já tinha gasto 405 milhões de dólares e estava um ano atrasada. Mas o que tinha dado errado? A resposta estava na maneira como as pessoas trabalhavam. Durante o projeto Sentinel, uma nova abordagem de trabalho foi apresentada e se chamava Scrum, criada por Jeff Sunderland nos anos 90, e, segundo o autor, a única maneira comprovada para auxiliar projetos desse tipo. O autor do Scrum afirma que o framework utiliza uma estrutura simples, pois foi possível observar como as pessoas trabalham na realidade. Mas talvez você esteja se perguntando, por que o nome Scrum? O nome Scrum é um termo no jogo rugby e se refere à maneira como o time se une para avançar com a bola em campo. Nesse momento, há um posicionamento cuidadoso, uma unidade de propósito no time e um objetivo muito claro, ou seja, tudo aquilo que os times que criam produtos de software devem ter. Foi pensando nessa metáfora que o autor escolheu o nome Scrum. A ideia é bem simples, criar intervalos regulares para verificar se o time está no caminho certo e se aquilo que está sendo criado é o que realmente o cliente quer. E nessa verificação, por que não verificar também se a forma de trabalho pode ser melhorada? É justamente o que o Scrum defende. O nome disso é ciclo de inspeção e adaptação. Você vai reparar que o nome Scrum está sempre associado a outro termo, o termo ágil. De onde surgiu o termo ágil? Surgiu de uma reunião em 2001, onde 17 profissionais de software criaram um manifesto ágil. Nesse manifesto, os seguintes valores foram declarados. 1. Indivíduos em vez de processos. 2. Produtos que de fato funcionem, em vez de documentação dizendo como deveriam funcionar. 3. Colaboração com o cliente, em vez de negociação com ele. E 4. Responder às mudanças, em vez de seguir um plano. O Scrum não é uma metodologia, não é um método, é um framework. Depois de 3 meses, a equipe do Sentinel descobriu quanto tempo ainda seria necessário para finalizar o projeto. E isso por causa do ciclo de inspeção e adaptação. Esse ciclo é chamado no Scrum de sprint. Para cada sprint, o time determina a quantidade de trabalho que acredita que vai entregar. O time puxa as tarefas de uma lista priorizada e anotada em post-its chamada de backlog. Um sprint é também chamado de time box, ou caixa de tempo, pois tem duração definida.
Não se faz um sprint de uma semana e depois outro de 3 semanas. É preciso ser coerente. Um sprint pode ter entre 2 e 4 semanas. O Scrum entende que trabalhar com um nível de previsibilidade muito alta leva ao fracasso. Planejar é útil, seguir cegamente os planos é burrice. Isso significa que no Scrum não há planejamento? Errado. O Scrum conta com planejamento no início de cada sprint. A diferença é que o planejamento é mais enxuto e menos megalomaníaco. Mas como foi o nascimento do Scrum? Em 1993, o autor levou as suas ideias para a empresa Easel, onde começou a trabalhar como vice-presidente de tecnologia. Lá observou que a empresa ainda trabalhava no antigo formato cascata. Os executivos da empresa deram uma missão para Jeff: produzir em 6 meses uma nova linha de produtos que atenderia grandes clientes, como por exemplo a Ford. Ele então fez uma promessa aos executivos. Em vez de entregar um diagrama de Gantt, ele entregaria um software que funcionaria. A equipe de Jeff passou algumas semanas lendo centenas de documentos, livros e artigos sobre organização de equipes e desenvolvimento de produtos. Um dia encontraram um artigo que havia sido escrito 7 anos atrás. O artigo se chamava O Novo Jogo para o Desenvolvimento de Novos Produtos. Neste artigo, os times são multifuncionais, autônomos e tinham autoridade para tomar as próprias decisões. O time de Jeff resolveu então colocar aquelas orientações em prática, ainda que o artigo se aplicasse à fabricação de produtos. Bem, esse foi o nascimento formal do Scrum. Já em 1995, Jeff Sunderland e Ken Schauber apresentaram pela primeira vez um artigo com o tema Scrum Development Process, ou Processo de Desenvolvimento Scrum, que sistematizava essas práticas. Segundo o autor, os times que trabalham com Scrum podem alcançar a hiperprodutividade entre 300% a 800% e conseguem repetir esse feito várias vezes. O Scrum tem origem em técnicas utilizadas na indústria japonesa. Depois da Segunda Grande Guerra, havia uma missão de reconstruir a economia japonesa. Edwards Deming impactou fortemente esse momento da economia japonesa com o conceito de medir o que está sendo feito e melhorar continuamente. Não é melhorar apenas uma única vez, mas várias vezes. A regra é nunca se acomodar. Certa vez, Deming estava proferindo um discurso onde disse as seguintes palavras: "Não importa que seus técnicos sejam excelentes. Vocês, líderes, devem buscar sempre o aprimoramento da qualidade e a uniformidade do produto para que seus técnicos consigam fazer melhorias." E quem estava na plateia era ninguém menos que Akio Morita, o fundador da Sony. Ele ficou profundamente impactado por aquelas palavras. Deming foi um estatístico e consultor norte-americano. É reconhecido pela melhoria dos processos produtivos, tendo em destaque seu trabalho no Japão. O método para agir foi possivelmente a razão de Deming ter ficado tão famoso, o ciclo PDCA: planejar, fazer, verificar e agir. Um conceito fundamental nas artes marciais é chamado de Shu-Hari, que descreve diferentes níveis de domínio. No estado Shu, você conhece todas as regras e formas e as repete, como se fossem os passos de uma coreografia. No estado Ha, você já domina as formas e pode então inovar, acrescentar, por exemplo, um novo passo à coreografia. No estado Ri, você é capaz de deixar as formas de lado. Você domina a prática e é capaz de ser criativo de uma forma desimpedida. Da mesma maneira, o Scrum exige treino e atenção e esforço contínuo para se chegar a um novo estado, um estado em que as coisas apenas fluam e aconteçam. No Scrum, o time precisa ter as seguintes características. 1. Transcendência. O time tem uma noção de propósito que vai além do comum. 2. Autonomia. O time é auto-organizado e se autogerencia. 3. O time é multifuncional. O time tem todas as habilidades necessárias para completar o trabalho. Um conceito fundamental no Scrum é que o time decide sozinho como vai fazer o trabalho, enquanto que a gerência decide o que precisa ser feito. No Scrum, são realizadas 4 cerimônias: o planejamento, as reuniões diárias, as revisões e as retrospectivas. Um líder servidor, e não um gerente, é quem garante que todas essas cerimônias aconteçam. O papel desse profissional no Scrum é descrito como Scrum Master. O Scrum Master facilita as reuniões,
garante a transparência do processo e ajuda o time a remover obstáculos que encontrem durante o projeto. Durante a reunião diária, o Scrum Master faz as seguintes perguntas a cada integrante. 1. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? 2. O que você fará hoje para ajudar o time a concluir o sprint? E 3. Quais são os obstáculos que estão atrapalhando o time? A ideia da reunião diária é que o time debata o que falta para se ter sucesso na sprint e não ser apenas um status report. O Scrum ajuda a eliminar o desperdício, que é na verdade um crime contra a sociedade, segundo o autor, mais até do que uma perda nos negócios. Existem basicamente 3 tipos de desperdício. 1. O desperdício Muri, o desperdício causado pela irracionalidade. 2. O desperdício Mura, o desperdício causado pela inconsistência. E 3. O desperdício Muda, o desperdício causado pelos resultados. Veja o seguinte exemplo sobre o desperdício. A produção de carros de luxo apresentava uma discrepância muito grande lá no passado. No Japão, empresas como a Toyota, a Honda e a Nissan gastavam uma média de 17 horas produzindo automóvel de luxo. As peças entravam em uma extremidade da fábrica e cerca de 17 horas depois, um Lexus surgia na outra. E esses fabricantes tinham 34 defeitos a cada 100 veículos. Já nas empresas como Mercedes-Benz, Audi e a BMW, estas levavam 57 horas para produzir um carro e apresentavam 78,7 defeitos a cada 100 veículos. Mas qual era o motivo da ineficiência dos europeus frente aos japoneses? Por que a produção europeia apresentava mais defeitos? O motivo é o seguinte: na Toyota, qualquer funcionário pode parar a linha de montagem quando surge um problema. E quando um problema é detectado, todos se reúnem em torno do ponto em que a esteira parou para resolver o problema. As cerimônias do Scrum têm como objetivo que, se um erro for detectado, você, ou melhor, o time, deve corrigi-lo imediatamente. E dentro do Scrum, a satisfação e a felicidade dos profissionais é levada a sério. As pessoas querem ser felizes. Thomas Jefferson exaltou que a felicidade surge quando temos um propósito. Ter um propósito parece trazer felicidade. O Scrum faz isso quando transmite ao time o propósito que estes têm. Sucessivos estudos mostram que a felicidade precede resultados importantes e indicadores de prosperidade. As pessoas não são felizes porque são bem-sucedidas. Elas são bem-sucedidas porque são felizes. No Scrum, no final de cada sprint, temos a cerimônia chamada de retrospectiva. Todo o time senta e pensa sobre o que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que pode ser melhorado no sprint seguinte. Já parou para pensar em quais são os elementos que realmente fazem as pessoas felizes no trabalho? São eles: autonomia, domínio e propósito. Autonomia é a capacidade de controlar o próprio destino, é a sensação de que se está melhorando em alguma atividade, é saber que se está servindo a um propósito maior. A cerimônia de retrospectiva conduz o time à felicidade e tem como objetivo melhorar o processo de trabalho. Para se ter autonomia, é necessário ter transparência. A inspeção do processo e do produto que está sendo desenvolvido dá essa transparência. Durante a reunião diária ou daily, o time verifica se está avançando em direção à meta e se tem algum obstáculo que precisa ser removido. Com frequência, os times não têm essa clareza do que seus membros estão fazendo. Domínio é a capacidade de melhorar aquilo que faz, enquanto que propósito é servir a algo maior. Além do time e do Scrum Master, tem algum outro papel no Scrum? Tem sim. No Scrum temos o dono do produto. O Product Owner, ou dono do produto, é aquele que decide qual deve ser o trabalho. Ele controla o backlog e prioriza as tarefas. Durante a sprint, o dono do produto dá seu feedback para o time. Uma boa medida é que o dono do produto gaste metade do seu tempo falando com as partes interessadas, o cliente, e a outra metade apoiando o time na implementação do backlog. O cliente é quem vai receber o valor do que é feito. Já o dono do produto é o responsável por traduzir a produtividade da equipe, do time, em valor. A ideia do backlog é conter tudo que pode ser incluído no produto.
Na realidade, você não vai desenvolver tudo, mas é bom ter uma lista de tudo que poderia haver nessa visão de produto. Porém, é crucial a priorização do backlog e, para priorizá-lo, o dono do produto deve pensar na seguinte pergunta: quais são os itens que têm o maior impacto sobre o negócio, que são mais importantes para o cliente e que podem gerar mais dinheiro e que são mais fáceis de concretizar? O ideal é trabalhar primeiro nas tarefas que agregam mais valor e trazem menos riscos. À medida em que o time vai realizando as entregas de incremento do produto, as funcionalidades que geram receita imediatamente são entregues primeiro, eliminando assim os riscos do projeto. Portanto, existem 3 funções no Scrum: o Scrum Master, o dono do produto e o time. As pessoas não sabem o que querem de fato até experimentar o produto. Essa é uma frase marcante do autor. O Scrum minimiza o insucesso dos produtos de software ao enfatizar a entrega evolutiva de incrementos de software. Ele permite que o cliente tenha um contato com o produto ainda bem cedo no desenvolvimento. E esse contato vem da experimentação. E através do feedback do cliente, ao experimentar o software, pequenas alterações são feitas desde o início, e não somente no fim do projeto, quando uma alteração pode custar uma pequena fortuna. A ideia aqui é falhar rápido e barato. Bem, mas por onde começar a utilizar o Scrum? O livro cita 11 passos para começar a utilizar o Scrum hoje mesmo. São eles: 1. Escolha um dono do produto. 2. Selecione o time. 3. Escolha o Scrum Master. 4. Crie e ordene, de acordo com as prioridades, o backlog do produto. 5. Refine e estime o backlog. 6. Faça o planejamento do sprint. 7. Torne o trabalho visível. 8. Realize a reunião diária e lembre-se de que ela deve ocorrer todo dia, no mesmo horário e no máximo deve durar 15 minutos. 9. Faça a revisão do sprint. 10. Faça a retrospectiva do sprint. E 11. Comece de imediato o sprint seguinte, levando em consideração a experiência do time no sprint anterior e tudo aquilo que precisa ser melhorado no próximo ciclo. Agora, será que o Scrum é apenas para o desenvolvimento de produtos de software? Definitivamente não. O Scrum teve origem no universo do desenvolvimento de software. Hoje, ele está presente em uma infinidade de outros ambientes de trabalho, e você e sua empresa podem se beneficiar do Scrum ainda hoje. Opa, eu sou Marcelo Neves e esse é o projeto 1000 Livros.